Boa tarde, tudo bem? Eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho mais em pé, porque a gente vai rezar a oração do Espírito Santo antes da gente começar. Você podia passar, por favor, um slide ali, que ele vai colocar um negocinho? Isso. Porque acho que hoje o nosso tema, né, a gente vai falar sobre a Eucaristia, a gente vai falar sobre milagres eucarísticos, mas a gente acabou de passar por Pentecostes. Né? A gente sempre reza a oração do Espírito Santo, mas hoje, especialmente, pedir essa efusão do Espírito sobre nós, para que ele abra o nosso entendimento para essa palavra de hoje, que é para entender o maior tesouro que ele nos deixou, o maior presente que ele nos deixou. Então, convido vocês a rezarem junto conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora a gente pode sentar. Então, hoje a gente recebeu a grata missão de falar sobre a Eucaristia. A festa de Corpus Christi se avizinha, né? Vai ser aí na quinta-feira que vem. Vamos falar bastante sobre essa festa hoje também. É dia de preceito, né? Então, já avisando, né? Então, a gente vai falar bastante aqui, explicar para vocês, afinal, a origem dessa festa e do porquê ela existe, a gente vai entender a importância dela. Mas, antes de tudo, antes de entrar especificamente nisso, a gente tem que falar da Eucaristia, porque se é uma festa em honra à Sagrada Eucaristia, então vamos entender o que é a Sagrada Eucaristia. Muito bem, se a gente puder, dentre dos 7 sacramentos, elencar um deles como o mais importante, sem sombra de dúvidas, é a Eucaristia. A Eucaristia é o maior presente que Jesus nos deixou, porque é a presença dele entre nós. Então, ele, sem dúvida, é o primeiro dos sacramentos. E de onde vem, né? Se a gente for olhar, né, a Sagrada Eucaristia, no final das contas, ela está lá também no Antigo Testamento. Primeiro, a gente tem que lembrar da Páscoa judaica, né? Os judeus comemoraram a Páscoa, assim como nós, aquela libertação do povo da escravidão, do Egito. Eles receberam o maná, né, que caía do céu, já é uma prefiguração da Eucaristia, que foi um pão físico, material, que alimentou aquele povo, e que a Eucaristia vem a ser, né, o pão que alimenta a nossa alma. Nós temos a multiplicação dos pães, também um grande milagre de Jesus, que também já é um prenúncio do que seria a Eucaristia, que aquele povo ainda estava buscando o pão material, né? Corriam atrás de Jesus para o pão material, mas ele ia deixar algo muito maior para nós. Então, a Eucaristia, ela é o maior presente que ele nos deixou. E foi, deixa até mais fácil eu pegar aqui. E foi ele que instituiu a Eucaristia. A gente acabou de passar pela Semana Santa, está todo mundo com as celebrações ainda bem fresquinhas na mente, né? Então, a Quinta-feira Santa, aquela celebração linda do lava-pés, que a gente assiste e vem, né? Tem 2 coisas importantes nessa celebração. Uma, que é a representação ali do lava-pés, que é a instituição do sacerdócio, né? Onde Jesus deixou a missão de cada um dos sacerdotes, e ele instituiu a Eucaristia naquela noite. Ele deixou para nós o sacramento da Eucaristia. E ele pediu que aquilo que ele fez, né, fosse repetido até o fim dos tempos em honra dele. Então, foi ele próprio que pediu isso, naquela última noite. E a gente vai lembrar bem que, depois que ele fez isso, ele foi preso, né? Ele saiu dali, ele foi lá para o jardim, junto com os discípulos dele, que dormiram,
fizeram o favor de dormir, não ficaram rezando nem um pouquinho, né? E logo depois ele já foi entregue. Então, a Eucaristia foi instituída por ele, dada por ele a nós, no último momento que ele teve conosco, antes do início da sua paixão e do seu sofrimento. E realmente foi o maior presente, porque foi ele próprio. E algumas coisas são importantes a gente pensar, porque quando a gente vê quem não acredita, né, por exemplo, os nossos irmãos protestantes que não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, o que eles alegam? Ah, mas é que é um símbolo, não é de fato Jesus. Mas por que a gente haveria de imaginar que Jesus deixaria uma dúvida? Se fosse um símbolo, ele teria dito que era um símbolo, né? O verbo que ele usa é muito claro de que é carne e de que é sangue. Existiriam outros verbos para ele usar na língua dele. Não, ele usou um que dizia de fato o que era. E se a gente for lembrar também do discurso do pão da vida, está um pouquinho ali para trás, quando ele começa a falar disso, e que não sei se vocês lembram no Evangelho, muitos iam embora, né? Falavam, não, isso é muito difícil essa palavra, eu não vou aguentar isso. Vários foram embora. Porque é isso, ele falou de comer a carne dele e beber o sangue dele. E as pessoas entenderam que ele estava falando de algo literal, como assim é. E ali muitos foram embora. Então, por que Jesus deixaria vários irem embora se fosse só um símbolo? Ele teria esclarecido. Concordam que ele teria esclarecido? Então, assim, não há dúvidas. Jesus não deixa dúvidas de que a Eucaristia é Ele próprio. É Ele que se entrega por cada um de nós. Olha que beleza isso. Quando a gente vem à missa, quando a gente comunga, a gente está tocando o próprio Deus. De forma física, de forma material, né? Quando a gente está em pecado mortal e a gente tem que fazer uma comunhão espiritual, porque a gente não pode comungar, puxa, é o jeito, né? Mas é triste, porque você não está tocando Jesus fisicamente. Então, por isso que a gente tem que sempre estar em estado de graça, né? Para a gente poder comungar e poder tocar Jesus, poder se alimentar dele. E aí, quando a gente para pensar, fala, bom, Jesus falou que a gente ia comer a carne dele e beber o sangue dele. Se essas espécies, né, a carne e o sangue, fossem de fato carne e sangue, ia ser um pouco difícil, né? Concordo que ia ser uma coisa um pouquinho complicada. Então, existe algo, uma palavra bem difícil, chamada transubstanciação, que é a mudança da substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Ou seja, Santo Agostinho falava que são 2 milagres. É que se transforme pão e vinho em carne e sangue e que eles continuem parecendo pão e vinho. Né? Então, a transubstanciação é a mudança da substância, mas as aparências continuam as mesmas. A gente continua vendo pão, a gente continua vendo vinho, mas não é mais, depois da consagração do padre, do momento da consagração. E como a gente alcança isso? A gente alcança isso pela fé, única e exclusivamente pela fé. A gente precisa acreditar. E quando a gente acredita e a gente comunga, Deus vai agindo em nós. Mas ele também sabe que não é uma coisa fácil de entender, não é uma coisa fácil de assimilar. Assim como muitas coisas na nossa fé não são fáceis de assimilar. Quem aqui tem clareza em explicar para alguém o que é a Santíssima Trindade? Não é fácil, né? Ah, mas são 3 deuses. Não, são 3 pessoas num só Deus. Mas como é que isso funciona? É muito difícil. Então, a nossa fé tem muitos mistérios. Mas é parte da nossa humildade de criaturas também, né? Assimilar o mistério pela fé. Mas ele vem em nosso socorro, porque é difícil de acreditar, ele sabe que é difícil. E, por ser difícil, ele se revelou em muitos milagres, que a gente vai contar 3 deles hoje aqui. Mas tem mais de... É uma loucura, assim, o que tem de milagres eucarísticos reconhecidos são mais de 130, que a gente viu ontem, né? 136. Que a gente até fez uma consulta no site de um santo ontem, ó, Carlo Acutis. Ele tem um site maravilhoso sobre milagres eucarísticos. Deixou para nós, né, esse site.
Então, hoje a gente vai entrar profundamente em 3 milagres eucarísticos, mas são muitos, muitos. E por que ele começou a se revelar dessa forma? Se a gente for olhar no começo da igreja, ali no primeiro milênio da igreja, até, bem que Lanciano aconteceu em 700, né? Então, mas nos primeiros séculos ali do início do cristianismo, não haviam dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Simplesmente isso não era um problema. Não existiam dúvidas, ninguém questionava. E, a partir de um determinado momento, começaram a acontecer algumas heresias. E as pessoas começaram a questionar. Ah, não, na verdade, não é só um símbolo, não é verdade que Jesus está de forma física, né, ali na Eucaristia. E, curiosamente ou não, os milagres eucarísticos começam a acontecer. E eles começam a proliferar, principalmente no segundo milênio da igreja, onde as heresias vão aumentando. Então, assim, a gente está com alguns milagres bem recentes, né? Um deles que a gente vai mostrar hoje é da década de 90, né, de Buenos Aires. E tem outros. Eu vi na internet um aqui do Brasil, de 2015, se não me engano. Coisas espetaculares, que ainda estão em análise pela igreja. Mas Jesus está falando, né? Ele está falando, ele está mostrando para a gente. E a gente vai começar aqui a mostrar o primeiro milagre que deu origem à festa de Corpus Christi, que é essa festa que a gente vai celebrar na quinta-feira que vem, que é em honra da Sagrada Eucaristia. E, assim, estudando mais essa festa, a história é tão linda, a história é tão bela. Às vezes a gente sabe ali mais ou menos, eu sei que está ligado ao milagre eucarístico, mas a história é belíssima, porque Deus não faz nada pela metade. Quando Ele faz, Ele amarra uma história na outra e é espetacular, e a gente vai conhecer essa história hoje. Para começar a falar do milagre, a gente tem que começar a falar lá atrás, de Santa Juliana. Santa Juliana, ela é lá de 1200 e alguma coisa, lá de trás. E ela teve uma visão de um disco branco, muito luminoso, mas que tinha uma mancha, uma coisa escura, assim, uma mancha. E ela não entendeu absolutamente nada do que significava essa visão. Ela rezou muito, pedindo, né, que Deus pudesse dar uma clareza para ela a respeito daquela visão. E depois de alguns dias, de algumas semanas, ela conseguiu compreender que aquela visão que ela teve era a Eucaristia, né, luminosa, porém com uma mancha, que era a falta, a ausência de uma festa em honra à Sagrada Eucaristia, que não havia na igreja. E, naquela época, ela pensou assim, puxa, é isso, a igreja precisa de uma festa. Por quê? Como que se celebrava a Eucaristia? Como a gente celebra hoje, na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Mas é uma missa que começa muito alegre e feliz e termina com o altar sendo desnudado, né, a transladação do Santíssimo, ou seja, termina com Jesus indo para ser entregue. Termina de uma forma triste. E ela falava, poxa, isso não é justo, a Eucaristia precisa de uma festa, né? Uma festa para ela. Só que ela guardou isso para ela e não tinha coragem de falar para ninguém. Ela não teve coragem por 20 anos. E por 20 anos ela guardou isso. E ela não falou para ninguém. Findos esses 20 anos, ela decide contar para um padre. E ela encontra um padre e conta para ele. E ele fala, ele confirma. Ele falou, não, certamente a gente precisa levar isso adiante. É muito bonita esse seu amor pela Eucaristia. Reforçou isso tudo nela. Porém, ele tentou dar andamento nisso e nada aconteceu naquela época e essa santa acabou morrendo, né? E a gente depois volta nela. Agora a gente vai andar um pouco mais na história, já bem perto do milagre de fato, e a gente vai falar desse padre aqui, Padre Pedro de Praga. Difícil, né? Parece trava-língua o nome desse padre. Padre Pedro de Praga. E esse padre, ele tinha muitas dúvidas a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. E ele sofria muito com isso. Ele era um padre, ele consagrava a comunhão, mas ele tinha dúvidas. Ele era honesto em assumir que ele tinha dúvidas.
E o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer uma peregrinação. Isso era muito comum naquela época, que as pessoas que queriam alguma graça ou qualquer coisa assim, eles peregrinavam até Roma. E ele saiu peregrinando para que ele pudesse chegar em Roma com uma resposta, né, ou que o coração dele fosse acalmado. Só que, no caminho, ele parou em Bolsena, nessa cidadezinha aqui, né? E aí, de novo, a gente vai colocar mais um santo nessa história, que é Santa Cristina. Bolsena, ela tem, assim, essa Santa Cristina, ela é padroeira da cidade de Bolsena. Quem foi Santa Cristina? Ela é conhecida como a Santa dos Infortúnios. Ela, muito jovenzinha, se converteu, né, ao catolicismo, mas a família não gostou muito da ideia. E, mais do que não gostou da ideia, o pai dela resolveu prendê-la e decidiu matá-la, porque ela tinha se convertido. E ele tentou, por várias vezes, matá-la, várias vezes, e não conseguiu, porque ela era salva pela providência, né? Até que um dia ele amarrou ela a uma pedra e jogou ela no lago. Bolsena, não sei quem conhece Bolsena tem um lago maravilhoso lá, muito grande. E ela foi jogada no lago, amarrada a essa pedra, e o pai ficou na beira, esperando o desenrolar, né? Só que o que aconteceu? A pedra boiou na água, e ela ficou em pé nessa pedra. E o pai, vendo aquilo tudo, teve um ataque fulminante e morreu. Então, no lugar dela morrer, quem morreu foi o pai, né? Aí o irmão dele assumiu as funções, que ele era um cara de governo lá, prefeito da cidade, alguma coisa assim, e continuou tentando matar a pobre da Santa Cristina, até que um dia ela morreu, né? Então, Santa Cristina está nesse lugar, que é, em Bolsena, tem uma catacumba, né? Ela está nesse lugar, e aqui tem um detalhe, está difícil de ver, mas essa aqui é a pedra que ficou marcada com os pezinhos dela, afundados, né? Essa aqui foi a pedra com a qual ela foi amarrada e jogada lá no lago. E aí, até, essa é uma imagem onde normalmente ela é representada com essa pedra amarrada nela, né? Então, Santa Cristina é a padroeira dessa cidade. E o que aconteceu? O padre Pedro conhecia essa história e tinha devoção a Santa Cristina, e ele decidiu parar em Bolsena e celebrar uma missa lá na igreja que fica aqui, o altar fica em cima dessa catacumba. E o que aconteceu nesse dia em que ele foi celebrar a missa? Cheio de dúvidas. A hóstia, no momento que ele levantou para fazer a consagração, ela começou a verter sangue da hóstia, mas era muito sangue. E esse sangue ele pingou no corporal, né, aquele tecido, e ele ficou tão desesperado na hora, ele parou a missa, né, não conseguiu mais continuar celebrando a missa, recolheu e saiu andando, só que era tanto sangue que jorrava que pingou no mármore da escada do altar, que é esse mármore que está aqui, manchado de sangue. E ele levou o milagre para dentro da sacristia, né? E aí o que acontece? Em Orvieto, que era uma cidade próxima dali, o Papa da época, que era o Urbano IV, estava passando uns dias. Não é que ele estava ali fixo, ele estava só passando uns dias. E o padre Pedro sabia disso. Ele deixou o milagre onde estava, lá na sacristia da igreja, em Bolsena, e foi até Orvieto contar para o Papa o que tinha acontecido, contado sobre o milagre. E o Papa ficou muito comovido com a história e decidiu juntar uma comissão para ir lá analisar, né, o que tinha acontecido. Nessa comissão, tinham algumas pessoas, dois santos, muito importantes, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Eles estavam nessa comissão. Eles foram até Bolsena, viram de fato que aquilo era um milagre, né? O padre Pedro os acompanhou, e eles voltaram em procissão, porque o povo foi atrás deles, que eles voltaram até Orvieto, onde estava o Papa, para levar o corporal para o Papa ver.
O Papa, sabendo que eles estavam chegando, ficou tão aflito com aquela situação e veio ao encontro deles. E no meio do caminho acontece essa cena, que eles exibem o corporal para o Papa. E o Papa teria dito Corpus Christi, corpo de Cristo. E eles seguiram aí sim, todos juntos, para a cidade de Orvieto. Foi a primeira procissão de Corpus Christi, né, da história. E aqui esse é o Duomo de Orvieto, essa igreja é belíssima, eu e o Luiz conhecemos lá, é um negócio espetacular essa igreja, ela é muito linda, né? E aqui hoje, né, a gente tem em Orvieto, aqui é o corporal que está manchado de sangue, e ele fica nessa igreja aqui, e a gente tem lá em Bolsena estão as pedras, né, do altar, tem várias, tem essas aqui, que estão manchadas de sangue. Aqui tem até uns detalhes aqui, né? E aí o que aconteceu? Com tudo isso acontecendo, o Papa instituiu a festa. Mas sabe o que é o mais legal da história? Vocês sabem quem é esse Papa Urbano? Ele é aquele padre que Santa Juliana falou do sonho dela, da visão dela, do disco branco. Então, no momento que o padre Pedro chegou até ele e contou o que tinha acontecido, na hora ele ligou com o que ele tinha escutado daquela menina, que é a Santa Juliana, e ligou as coisas. E falou, sim, a igreja precisa de uma festa em honra à Sagrada Eucaristia, e ele instituiu essa festa. E hoje, até hoje, né, em Orvieto, eles saem na festa de Corpus Christi, eles saem com um milagre nas ruas, né? Então é um negócio realmente assim belíssimo, né? Agora vou deixar meu marido falar um pouco. A Kátia fala tão bem que eu poderia ficar escutando o tempo todo, né? Você vê como Deus é louco, né? Porque essa história que a Kátia contou da Santa Juliana, a visão dela foi em 1208 e o milagre em 1263. Quer dizer, Deus, por 50 anos, foi preparando essa festa. E olha que coisa interessante imaginar que Deus planta a semente neste padre, que vai virar bispo, que vai virar cardeal, que vai virar papa. E com essa semente implantada nesse padre, a festa vai surgir como Deus assim queria, né? Então, isso já serve para nós como uma pista que Deus, às vezes, já está resolvendo as coisas muito antes da gente pensar em pedir, né? Ou antes da gente enfrentar as coisas que a gente precisa. E aqui, como a Kátia falou no começo, tem milagres eucarísticos no mundo todo. Esse convite para nós foi particularmente curioso. Né, a gente sempre diz que o que a gente é chamado a falar, a gente acha que Deus quer que a gente estude primeiro, né? Só que em 2007, a gente está ficando velho, 2007, né? 2008? Enfim, 2007. A gente decidiu fazer uma viagem para perseguir milagres eucarísticos, né? Então, a gente pôs no mapa, falou, nós temos 15 dias, quantos milagres a gente consegue ver em 15 dias? E é por isso que nós fomos em Orvieto, fomos em Bolsena, fomos no próximo milagre que eu vou... A Kátia deixou para eu contar esse. Então, tem no mundo todo, tem no Brasil. Mas reconhecidos pela igreja, tem 136. Né? Esse número pode mudar, porque a igreja é sempre muito ágil, muito... Né? A gente vai falar agora de... A gente escolheu 3 milagres, daria para falar 6 dias sobre milagres eucarísticos. Né? Bom, esse é famosíssimo, né? Acho que é o hit parade dos milagres, esse daí, né? É o mais famoso de todos. Esse a gente também deixamos para o final da nossa viagem, né? Que é o milagre de Lanciano. Está nessa, como sempre, né? As grandes coisas de Deus estão sempre embaladas em coisas muito simples, né? Então, aquela igreja lá, super humilde, essa aqui, nós fomos, a cidade muito sem graça, né? A cidade não tem nada para fazer, não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, né? Então, contando um pouquinho dessa nossa experiência, a gente, na nossa programação, porque nós somos, né, Deus deixa a gente resolver as coisas sempre, né? A gente tinha programado de chegar aí de manhã, ver o milagre e ir embora na hora do almoço, né? Esse era o nosso plano. Nós entramos na igreja às 8h30 da manhã, mais ou menos, era a nossa programação, e nós saímos às 6 horas da tarde.
expulsos pelo padre que batia nas nossas costas dizendo: filho, vocês precisam sair, né? Esse foi o nosso contato com Lanciano. Então, contar um pouquinho sobre a história de Lanciano. Ela está lá em 750 anos depois de Cristo, né, naturalmente. A Kátia também lembrou disso, né? Vai começar nessa fase depois bastante heresias questionando a Sagrada Eucaristia e a presença real de Jesus nessa Eucaristia. Isso é uma coisa que é vital para nós, é ponto central da nossa fé, a Santíssima Trindade e também a presença real de Jesus na Eucaristia. A gente brinca com os nossos alunos lá da catequese, vocês sabem que a gente dá catequese, dizendo: olha, se eu dissesse para vocês que amanhã, às 8 horas da manhã, Jesus está aqui em pessoa para atender vocês individualmente, quem gostaria de vir? Aí todo mundo levanta a mão: eu venho, eu venho. E a gente fala: então pode vir, porque tem missa às 8. Jesus estará aqui e Jesus atenderá a todos individualmente. Outra piadinha que eu vi esses dias, né, a gente falei, vi um filminho na internet em que a moça fala, fingindo que está conversando com alguém da época de Jesus e pergunta assim: nossa, como é que era na época de Jesus? Ver Jesus falando deve ser muito legal. E a pessoa da época de Jesus fala: antes me responda, como é que é comungar? Deve ser bem mais legal, né? Porque Jesus não está do lado de fora, né? Jesus está do lado de dentro. A gente, vendo até a música que foi cantada, né, que fala assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Isso é o que dá para fazer na época de Jesus. Na nossa época, dá para ter Jesus dentro de nós. Quer dizer, eu sempre imaginei, deve ser muito legal falar com Jesus, mas a gente tem uma experiência que nenhum deles jamais pôde ter, né? E que não dá para comparar. Bom, o milagre está aí, não sei se vocês já viram fotos, né? Ele está num relicário, vamos mostrar em mais detalhes. Na parte de cima tem a hóstia, que se tornou carne, e embaixo estão fragmentos de sangue, né, que é do vinho que virou sangue. Pensa que são 750 anos depois de Cristo, a data desse milagre. Então, não tinha geladeira, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Quer dizer, então os frades, né? A cena é a mesma, né? O padre com dificuldade na sua fé de reconhecer a presença real de Jesus na Eucaristia, vai fazer a celebração e na hora da transubstanciação o corpo e o sangue se transformam em carne e sangue, que a gente vai falar os detalhes. Então ficou muitos anos numa tabuinha. Eles pegaram uma tabuinha, puseram a hóstia e pregaram com preguinhos. É o que dá para fazer. E ficou lá, né? Eles rezavam, punham no lugar, mas sem nenhum cuidado comparado ao que a gente tem hoje. Só em 1713, quer dizer, 1000 anos depois, vocês têm noção, 1000 anos depois, eles decidiram: não, vamos colocar, né, nesse cálice de cristal. Então, por 1000 anos, é muito tempo, gente. Por 1000 anos ficou na tabuinha, rodando para cá e para lá, de lá para cá. Depois de 1000 anos foi colocado aí. Hoje a gente teve lá, e essa foto é nossa, inclusive, ele está aí, exposto numa cúpula de vidro, né? Ele está cercado por vidros, mas não tem ar-condicionado, a igreja nem é... Aqui é mais fresca a nossa igreja do que é lá. Ele está lá, né? Sem nenhum cuidado. Essa é uma missa que a gente assistiu lá. Bom, num dia lá a gente assistiu, acho que foi o dia que a gente mais assistiu missa na vida, né? Assistiu em inglês, em alemão, em português, em todas as línguas que você pode imaginar. Então, enquanto está havendo a missa, eles cobrem com aquele véu ali, né, o milagre, para que as pessoas possam se focar na Eucaristia da missa, que deve ser difícil mesmo, deve ficar vontade de ficar olhando lá o tempo todo, né? Então, fica lá atrás, você vê, acessível ao público. As pessoas podem entrar, tem uma moça de vermelho lá, pode chegar, pode tocar. Mas o que é interessante falar é sobre o que tem lá. E que é tão impressionante como todos os milagres, né? Cada milagre tem a sua particularidade, tem a sua coisa extraordinária. Então, na parte de cima, a gente tem lá a hóstia que se tornou carne, né? Você vê que é um elemento vazado, né? Tem um buraco mesmo. Na parte inferior desse relicário está o vinho em 5 pedras de sangue coagulado.
Aí dá para ver melhor. Dá para ver nessa foto da esquerda as marcas dos preguinhos. Vocês estão vendo aqui, ó? O buraquinho do preguinho lá, né? Então ela ficou estampada numa tabuinha, presa por preguinhos por 1000 anos, né? E do lado direito a gente tem as pedras de sangue coagulado. Isso dá para ver bem de pertinho, bem de pertinho. E aí a igreja, lógico, tem que ter a sabedoria de não deixar dúvidas, né? Jesus vem em nosso socorro, mas é preciso também, né, ter uma cautela. Então, na década de 70, este jovem cientista foi chamado junto com outros peritos para analisar tanto a carne, a suposta carne, né, porque ele mandou para analisar com essa, e o suposto sangue. Esse é o professor Linoli, que era o cara responsável, né, e que tinha essas características de conhecimento. Ele era docente em anatomia, histologia patológica, em química e microscopia clínica. Quer dizer, é um cara bastante indicado para analisar coisas vivas, né? E quais foram as conclusões desses exames feitos pelos cientistas? Que a carne e o sangue pertencem à espécie humana. Um bom começo, né? O tecido da carne é muscular, pertencente ao miocárdio. Quer dizer, não basta ser carne, é uma carne do coração. O tipo sanguíneo desta carne e deste sangue, aliás, de todos os milagres eucarísticos, são do tipo AB, quer dizer, tanto a carne quanto o sangue deste milagre, nas duas espécies, são do sangue tipo AB, assim como nas outras que a gente contou para vocês. A carne é uma fatia uniforme e contínua do coração, que é um órgão oco, né? E lembrando que tem que ser uma dissecção perfeita, né? Só que as dissecções não eram feitas nessa época, elas foram acontecer muito depois, em 1300, quer dizer, 600 anos depois. Então, como é que teria que ser feito hoje em dia? Eles têm que pegar o coração, congelar e com uma lâmina fazer um recorte, porque é um órgão oco, né? Tenta cortar um coração cru, sei lá, né? Então, assim, esse corte é impossível de ser feito, é dificílimo de ser feito hoje, era impossível de ser feito em 750 depois de Cristo. O sangue que está coagulado em 5 pedrinhas, não sei se dá para ver bem na foto, né? Mas eles encontraram no sangue algumas proteínas que só se acham em sangue que está de gente viva, né? E também ficaram estarrecidos como é que esses corpo e sangue chegaram naquele tão bom estado depois de ficarem expostos ao tempo por 13 séculos, né? Os 1000 na madeirinha, na tabuinha, e outros tantos, outros 1000 praticamente, né? Colocados dentro desse relicário. Outra coisa que eu acho a coisa mais legal, porque eu sou engenheiro, né? As pedrinhas de sangue coagulado que estão aí, elas pesam mais ou menos 15,75 gramas. São bem levinhas. Só que se você colocar uma pedrinha, ela vai pesar 15 gramas. Se você puser as 5 pedrinhas, elas juntas pesam 15 gramas. Se você puser 3 pedrinhas, elas juntas pesam 15 gramas. Então dá a impressão que Jesus está com o peso todo, né? Numa gota, em 10 gotas, em todas as gotas. É aquela coisa que é difícil para a gente imaginar, de que Jesus, né, quando o padre levanta a hóstia e quebra ela em 2, Jesus não ficou metade de um lado, metade do outro, né? Jesus ficou inteiro de um lado, inteiro do outro. E aquela microfagulha que caiu no chão é Jesus inteiro. Então, essa do sangue eu acho sensacional, porque Jesus está inteiro no 5, está inteiro no 1. Né? Então, eu acho particularmente... Né? E aí eles foram analisar lá, né? Ficaram lá um tempo analisando. Só que antes, quando acabaram a análise, acho que os médicos lá eram ansiosos, como nós somos, né? E falaram, não, antes de mandar o relatório, eu vou mandar um telegrama.
E mandaram um telegrama escrito isso daí. Que se autoexplica, né? Essa é a conclusão da ciência. O Verbo se fez carne. Eu costumo brincar com a Kátia que a aula de Eucaristia que a gente dá é uma aula que é impossível não se emocionar. Né? Impossível. Então, é impossível. Então, a conclusão da ciência, a ciência séria, né? Não a ciência de hoje, né? É de que o Verbo se fez carne. Então, espera um pouco. O Verbo se fez carne. Jesus está presente na Eucaristia. O que nós estamos fazendo fora da missa? O que nós estamos fazendo em casa, quando Jesus nos espera no altar? A gente já viu protestantes falando isso. Ah, se eu tivesse a vossa fé, eu não saía da igreja. Eu quero Jesus todo dia. Diz o código que a gente pode, o código de direito canônico, que pode se comungar até 3 vezes no mesmo dia. Teve um dia que eu toquei em 3 missas, eu falei, hoje eu vou comungar nas 3. Se pode 3, eu vou logo nas 3. Né? Então, olha como Deus, e a Kátia falou no começo, né, sabendo da nossa dificuldade, vai nos dando pistas para a gente acreditar. Né? A nós foi dado hoje trazer para vocês essas pistas de que Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Bonita essa frase. Corpo, sangue, alma e divindade. Quer dizer, o Jesus que está exposto lá em cima hoje, né? A gente passou lá para dar um oi. Ou como a gente falava para as crianças falavam isso, o Jesus da bolinha, né? O Jesus que está exposto lá em cima é o cara que estava nas bem-aventuranças, que está aqui na parede. Aquele que está lá no altar, exposto lá em cima, é o cara das bodas de Caná. Aquele cara que está lá em cima é o cara que criou o mundo. Criou Adão e Eva. É a mesma pessoa, é uma pessoa. A Santíssima Trindade, né, que é difícil de entender, mas Jesus é uma pessoa. Não é uma pessoa diferente daquela. Porque a gente não está numa história que é diferente daquela. Deus, quando criou o mundo, criou o tempo, ligou o relógio vai marcando o tempo desde lá. É o mesmo relógio. O Jesus da história é o mesmo Jesus de hoje. O Jesus lá do que andou sobre as águas é o Jesus que está lá em cima. O mesmo Jesus. Então, isso não é possível que quem de nós, né, quando a gente sabe dessas coisas, não é possível ficar igual. Não é possível se manter indiferente com tamanhos milagres, né? Enfim, Jesus fala lá em João 6, né? Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Sempre, mas em particular nos dias que nós estamos vivendo hoje, que são dias estranhos, né? Dias difíceis, um mundo muito estranho, muito anticristão, muito anti-Deus, onde Deus precisa sumir, né? A gente está num mundo que Deus precisa desaparecer. Ele não pode mais estar nas paredes. A cruz na parede incomoda. A foto de Jesus num lugar tira as pessoas do prumo. Deus precisa desaparecer. E Deus vai desaparecer dos olhos do mundo. E se a gente ficar no mundo, a gente vai parar de vê-lo. Então, Jesus está nos dando uma pista, dizendo, eu estou presente na Eucaristia. Ficarei até o fim dos tempos. Mas não sejam do mundo. Estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Porque quem for do mundo não vai ver mais. Muito em breve. Enfim, aí a gente trouxe um vídeo. Então, o que acontece? Esse é um filminho que eu vi na internet e ele conta uma história de um milagre eucarístico, mas é demais. Eu faço um resumo no final, mas é uma história de um milagre, não sei se vocês já ouviram falar. Jesus Christ, I want to share with you today what I believe is the world's second most impressive Eucharistic miracle today. It's the Eucharistic miracle of Buenos Aires, Argentina. It happened in 1996 and was approved by the church. And I'll read to you from the Eucharistic Miracles of the World book, which has a foreword by Cardinal Burke. It says, on August 15th, 1996, during the Mass of the Assumption,
A consecrated host which fell to the ground during the distribution of communion had to be placed in a vessel of water so it would be dissolved. And so that's what we do in the Catholic Church. If a consecrated host falls to the ground and becomes a little soiled, we allow the consecrated host to dissolve in water, and then we reverently pour out that water, typically outdoors somewhere on the ground, maybe in a little garden of Our Lady or something. It goes on to say, on August 26, the tabernacle was reopened to get the vessel with the fallen host. And it was observed that it was not dissolved and showed several reddish stains that became larger each day. The priests of the parish immediately went to the Archbishop of Buenos Aires to recount what had happened. And the Archbishop of Buenos Aires was none other than Pope Francis, Archbishop Bergoglio at the time. And so the church does what she likes to do. They took their time, they had the phenomena photographed, and everything was documented. And then eventually they had the phenomena medically, scientifically analyzed in Buenos Aires, and it was found that they found it was tissues of an inflamed heart, which meant that the person to whom it belonged must have suffered greatly. So they determined this in Argentina, and so the doctor who was in charge, Dr. Castañón Gomez, he says, to clarify our doubts, on March 2nd, 2004, we went to see the greatest expert in cardiac pathologies and forensic medicine of the heart, Dr. Frederick Zugibe of New York at Columbia University. So he was known throughout the world as someone who could tell you how someone died by examining the dead person's heart. The professor, however, did not know that the sample I had brought him came from a consecrated host. Dr. Zugibe said to me, the sample you brought me is heart muscle of the myocardium. To be precise, it is the left ventricle. And he confirmed that my patient had suffered greatly. Then I asked him, Doctor, why has my patient suffered greatly? He answered me, because your patient has some thrombi. At certain moments, he could not breathe. Oxygen did not reach him. He labored and suffered much because every breath was painful. Probably they gave him a blow at the level of the chest. Moreover, the heart showed dynamic life activity at the moment you brought me the sample. Why? I asked him. Because we found some intact white blood cells, and white blood cells are transported only by the blood. So if white blood cells are present, it is because at the moment you brought me the sample, it was pulsating. The doctor then asked to whom this sample belonged, and when we told him that it came from a consecrated host, he exclaimed, I do not believe it. He was greatly moved. And then Dr. Castañón goes on to say, the myocardium is the muscle that gives life to the whole heart and body. Rightly, a theologian pointed out to me how the fact that it was really the myocardium was not by chance, but was symbolic. The Lord in this miracle wanted to show us his myocardium, which is the muscle that gives life to the whole heart, just as the Eucharist does with the church. And why the left ventricle? Because from it comes the purified blood, and Jesus is the one who purifies his church from her sins. Dr. Zugibe said to me again, at the moment you brought me this sample, this heart was alive. And did not our Lord Jesus say that I am the living bread come down from heaven? And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Brothers and sisters, Jesus is truly present in the Eucharist. And in the Eucharist, he gives us his living, beating heart so that we can live forever.
Bom, não dá nem para comentar, né? A carne transformada, ela não é só carne, né? É carne do coração. Cara, isso é demais, né? É músculo do coração. O coração que dá vida, do lado que purifica a igreja, né? Do lado onde sai o sangue oxigenado, né? Enfim, como Jesus, acho que nós chegamos a essa conclusão hoje, não é possível. Como Jesus está presente na Eucaristia, certo? Está presente na Eucaristia? Sim. Ótimo, acho que conseguimos um... Já que Jesus está presente na Eucaristia, nunca é tarde de lembrar alguns cuidados, né, que a gente tem que ter, sendo um pouco prático, né? Bom, Jesus estando presente na Eucaristia, ele é digno da nossa adoração. É por isso que a gente se ajoelha. É por isso que a gente canta ajoelhado diante do Santíssimo, porque não é a hóstia consagrada que está lá. É Jesus quem está lá. Pois bem, alguns cuidados com a Eucaristia. Isso a gente trouxemos uma colinha da nossa aula lá, né? Bom, o sanguíneo que o padre usa é aquele tecido, aquele paninho que o padre usa para fazer a limpeza. Agora fica mais claro por que os padres têm tanto cuidado após a Santa Eucaristia. Porque Jesus não pode ficar nenhum pedaço, porque Jesus está presente em todos os pedacinhos. Então, a mínima partícula que houver de sangue da hóstia consagrada tem que ser limpo, né? O tabernáculo, que é o sacrário, deve sempre ficar com uma luz acesa para indicar que Jesus está lá. Então, vocês já sabem, né? Vocês estão católicos praticantes, sempre que tiver a luzinha acesa lá, Jesus está presente lá. Comungar na mão ou diretamente na boca? Essa é uma discussão que foi bastante acalorada nos últimos anos, né? O ideal, assim, é ajoelhar, como a gente faz aqui em cima, e receber na boca, né? Para que não tenha chance nenhuma de que nenhuma célula daquela hóstia, que é Jesus inteiro, caia, né? Mas caso, por algum motivo, não importa qual, não seja possível, comungar na mão daquele jeitinho, a Cátia vai demonstrar aqui, mão esquerda. Isso. Muito bem. Outra, a comunhão em duas espécies, quando há, né, o cuidado tem que ser redobrado, né, para que não tenha nenhum acidente, né? A gente viu um dia, acho que a gente até compartilhou no grupo da catequese lá, em que numa missa nos Estados Unidos caiu uma gotinha do sangue de Jesus e durante uma comunhão em duas espécies. Enquanto o ministro foi lá dentro pegar um paninho, uma água, né, tinham 5 freirinhas que ficaram ajoelhadas em volta da gotinha, né? Porque na gotinha tem Jesus inteiro, né? Cena linda, não sei se você lembra da foto, né? Uma gotinha e 5 freirinhas em volta ajoelhados para a gotinha, que esse que deve ser, né? A comunhão sempre na frente do ministro, não deixar cair, né? Checar na mão depois, quem comungou na mão, se não sobrou nada, né? Jejum eucarístico, lembrando, você chegou na missa, né? Não comer nada, só pode água, quem tiver um remédio também pode, né? Mas o jejum de 1 hora, né? É triste ver pessoas entrando na fila da comunhão, eu estou lá tocando normalmente, né? Tenho uma visão privilegiada de tudo que acontece, por estar lá na frente, gente mascando chiclete, né? Gente comendo pipoca, né? Enquanto está no meio da missa lá. Então, assim, porque a gente entendeu que é Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E a atitude do corpo, né? A gente, diante de Jesus, a gente presta reverência. Então, assim, a gente gosta muito de filmes medievais, aqueles dos reis, tal, né? Vocês já viram, repararam que um súdito nunca dá as costas para o rei? Sempre sai, né? E a gente dá as costas para o rei, dos reis. Então, você abusado hoje. Então, tem muita gente que vai lá na frente e faz assim, ó, né? Tipo uma micro, né? Se o cara está com um problema na coluna, tudo bem, né? Mas acho que Deus merece mais de nós, porque é Deus quem está lá, né? Então, você pode
faça uma reverência digna daquele que está sendo reverenciado. Porque é Deus quem está lá, né? Não é o padre. O padre você dá um tchau, bate nas costas, né? Mas com Jesus não dá para ser assim. Enfim, né? Chegamos ao nosso fim da nossa jornada, lembrando que isso que Deus nos falou, né? Eu sou o pão vivo. Não sei se deu para acompanhar bem lendo as legendas, né? Mas eles pegaram a hóstia, levaram para um especialista, e o especialista disse como é que aquela pessoa tinha morrido, que é a história da paixão. E ficou chocado porque aquela pessoa, quando foi extraída daquela amostra, estava viva. Então não nos esqueçamos dessas duas coisas, de que Deus está presente na Eucaristia, Jesus está presente na Eucaristia, e que Jesus, que está presente na Eucaristia, está vivo. Essa é a nossa fé. Muitos outros, a gente deu uma palestra aqui domingo passado falando sobre isso. Tem outras religiões que seguem doutrinas, chegam ideias, né? Mas nós somos a única religião, de fato. A nossa fé é aquela que a gente abraça uma pessoa. Nós estamos ligados a uma pessoa, que é Jesus. E é uma pessoa que está viva, né? Então nós temos essa relação umbilical, pessoal, com uma pessoa viva. Então, se vocês quiserem ser atendidos por Jesus pessoalmente, acho que a próxima missa, 5h30, tá fácil, hein? Não precisa nem pegar o ônibus, pegar carro, é só subir a escada. Eu e minha casa serviremos a